há mais de 20 anos, se não me engano 25 anos, a igreja sempre coloca na segunda semana de agosto, a partir da festa da comemoração do Dia dos Pais, a Semana Nacional da Família, ocasião em que nós somos convidados a refletir sobre esta célula natural da sociedade que é a família e, sobretudo, numa perspectiva cristã. O modelo que Jesus nos deu, o modelo que Jesus nos propôs de família. E esse modelo Ele nos propôs quando assumiu nossa carne, contando com o pai e com a mãe. Pai adotivo, não de sangue, mas uma mãe realmente biológica. Veja como Deus, ao assumir a família, Ele está dizendo que esse é o caminho natural e que nós, sem condenarmos os outros, mas vivendo nossa proposta cristã, somos chamados a modelar nossas famílias católicas, nossas famílias cristãs. Então, por isso a igreja nos coloca para refletirmos sobre a vocação paterna e, ao mesmo tempo, a vocação familiar. É um chamado de Deus, de um lado, porque na própria criação há um apelo do homem e da mulher, na atração de um para o outro, na beleza de que Deus colocou dentro do coração e da afetividade de cada um. Então, no chamado à vida, é chamado a constituir família. Mas também em Jesus Cristo nos é confirmado o modelo de família, tanto a forma como Ele veio ao mundo na família de Nazaré. Quis contar com o pai, quis contar com a figura masculina, quis contar com a mãe, com a figura feminina, e que nós assim contemplamos este modelo de família para a vida cristã. A família de Nazaré inclui a pessoa divina de Jesus Cristo e humana. Nossa humanidade em Maria, com seu sim, nossa humanidade em José, que acolhe Jesus. E ao mesmo tempo toda a família é chamada a acolher Jesus em todas as circunstâncias. Por isso então tomamos o tema da Semana da Família, justamente fundamentado na leitura que acabei de ouvir. Josué, diante da infidelidade do povo, da infidelidade daquelas famílias, misturando com outras culturas, perde o foco em Deus como Criador, como Deus guia. Mas a forma como Josué faz a reflexão e até a chamada de atenção, dizendo: vocês podem, estão livres. Às vezes nós também podemos pensar na família de hoje é livre para muita coisa, como o apóstolo Paulo, né? Tudo nos é permitido, mas tem coisas que convêm só a nós, a nossa cultura de família e de família cristã. Paulo até descreve o aspecto moral quando ele afirma isso, mas aí em Jesus Cristo nós encontramos essa resposta no modelo de família, como ele vem. E também quando ele afirma a sua palavra sobre o matrimônio, descrito no capítulo 19 de Mateus, até questionado pela própria Escritura, diante dos mestres da lei. Moisés permitiu uma carta de divórcio, mas Jesus vai dizer que isso não é realmente o natural do que Deus convida. Ele vai dizer que no princípio era assim: Deus criou o homem e a mulher. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão a sua carne. E Jesus acrescenta: o que Deus uniu, que o homem não separe. Esse é o ideal de nossas famílias. Da família que então responde aquilo que Josué afirmou diante do povo infiel: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão na liberdade, muito modelo de família ou de outras coisas. No caso de Josué, servir a outros deuses, mas eu e minha casa tomamos a decisão de servir ao Senhor. É bonito que depois a Assembleia das Famílias responde que reconhece que a palavra dele, de Josué, relembra todos os favores de Deus e de como Deus guia o seu povo e assim as famílias para que produzam bem no meio do seu povo. Então nós também serviremos ao Senhor. Aí, eu e minha casa. Como é que
que nossa casa pode servir ao Senhor? De um lado, nós reconhecemos a casa como o lugar em que nós podemos nos aconchegar, ter segurança. E agora, nesse tempo de pandemia que nós celebramos a Semana Nacional da Família, pensando, a casa é o lugar do aconchego. Há males que vêm para bem, não é assim? Como nós temos percebido que é a nossa casa? Então celebramos a Semana da Família num tempo de pandemia, até obrigados a aconchegar na nossa casa. E aí é hora de nós também refletirmos nossa casa, um lugar de segurança, um lugar de tolerância, um lugar da educação e assim por diante. E aí, como é que nossa casa pode servir ao Senhor? Então, uma reflexão de um dos vídeos de abertura no sábado próximo passado da Semana Nacional da Família, em que um casal reflete, né? Primeiro nós podemos dizer, nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, no sentido do casal. Ele precisa cultivar esta verdade para ser o casal de Deus. Primeiro, reforçar a espiritualidade dos dois, na decisão do amor dos dois, na decisão dos problemas, das diferenças entre os dois que devem ser trabalhados. Então, nossa casa é possível de servir ao Senhor quando nós tomamos consciência de que ela começa com o homem e a mulher, que se uniram, que se encantaram e que agora precisam trabalhar muitas coisas entre eles, reforçando com a vida de oração, com a escuta da palavra de Deus, antes de ir para fora ou até dos filhos. Me lembro que o casal falou, nós antes de rezar com nossos filhos, nós rezamos entre nós, porque precisamos nós encontrarmos a fortaleza para depois nos abrirmos a Ele também, a eles, os filhos. Por isso que a casa serve ao Senhor quando o casal cultiva em si ser, na consciência, o casal de Deus, casal cristão, no modelo que Jesus nos pede. E aí vem tudo aquilo que Jesus ensina, a compreensão, a tolerância, o perdão, que pode confirmar a graça dele nessa relação de casal. Daí de nós trabalharmos também as diferenças. De um lado é a riqueza, ser diferente um do outro, no sexo, às vezes no temperamento, na cultura, na forma de ver as coisas, que aí nós podemos ir conjugando isso justamente, repito, fundamentando na oração, na escuta da palavra de Deus, seja lendo um trechinho do Evangelho a cada dia, ou aquele que a própria liturgia nos propõe a cada domingo, na celebração da missa, pode servir para a oração pessoal. Aí, segundo, nossa casa servirá ao Senhor, e aí o casal pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando nós abrimos a porta do quarto, ou a porta da particularidade dos dois, agora para os filhos, para uma casa de educação cristã, em que os valores são colocados no coração dos filhos, os valores são propostos numa tentativa de diálogo constante, até como os filhos desenvolvem, se perguntam, são influenciados externamente, mas dentro da nossa casa, a educação para o respeito mútuo, a educação que prepara os filhos para o respeito aos outros, a educação também que prepara os filhos para a vida de sacramento, para a vida eclesial, para a celebração e valorização de todos os sacramentos que a Igreja nos dá, e é possível a cada situação, né? Desde a Santa Missa Dominical, ou a celebração da Palavra Dominical, onde não é possível a missa, a confissão, ou até direcionar os filhos na procura aí do batismo, de participar da missa, fazendo a primeira comunhão para participar dela plenamente, todos os domingos pelo menos, a crisma, a confirmação, inclusive numa visão consciente. É assim que nossa casa serve ao Senhor, quando nós olhamos o segundo aspecto da vida do casal, agora da vida dos filhos, que aí, de novo, sempre no diálogo vamos fazendo nossos filhos crescer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como também a casa se abre. Depois de não perder o foco entre o casal e os filhos, a própria casa, nós abrimos, enquanto casa, ao serviço à igreja, à vocação,
de ser presença na vida da nossa igreja com nossos filhos, com o nosso serviço que é possível, ou com nossa presença. Tem alguém que fala, nós não dispomos, mas a presença apoia um ao outro enquanto família, enquanto casal. Então, que nós possamos focar naquilo que a igreja nos propõe com esse tema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Casal de Deus, casal de oração, casal do diálogo, casal que cultiva o amor entre os dois. Segundo, casal que prepara a casa para a educação dos valores cristãos. Depois, casal com filho, família que serve a nossa igreja nos diferentes ministérios, ou até na simplicidade da presença cotidiana e apoio àquilo que a igreja divulga, aquilo que a igreja propõe, aquilo que a igreja faz dinamizar no coração de nossos jovens, de nossas famílias. Então, que essa reflexão chegue à sua casa, que a reflexão chegue à casa de vocês aqui, que essa reflexão chegue ao coração da nossa igreja paroquial e diocesana, enquanto pastoral familiar. Que assim seja. Amém.